Meu nome é Raymond Jacob. Eu vou contar a história do meu tio-avô, Youssef Yami, que nasceu na cidade de Faluga, no Líbano, a 35 quilômetros de Beirute. Ele embarcou do porto do Beirute em 1924, rumo ao Brasil, cidade de São Paulo, para atracar no Porto dos Santos. Quando chegou no Brasil, no lugar do navio atracar no Santos, ele foi atracar no porto da Bahia, em Salvador. E depois disso, ele se perdeu lá, né? Nos perdemos ele, quer dizer, passou uns tempos, 2, 3 anos, nunca tivemos contato com ele. Nunca soubemos como vamos fazer para achar ele, né? Até em 1953, minha avó veio para o Brasil para procurar ele. Mas também não consegui achar. Ela vem com meus dois tios, passaram 3 anos aqui, até 56, 57, ela voltou para o Líbano, não conseguiram achar ele. Até 74, ela voltou de novo do Líbano para o Brasil. Ela foi na alfândega, no porto em Beirute, pegou todos os dados do navio. Ela vem para o Brasil para ver como ele se perdeu dessa maneira, né? Então, pegaram as numeração do navio, então na alfândega, lá no Porto dos Santos, falaram que esse navio não atracou aqui em Santos, ele atracou lá na Bahia. O único jeito era para procurar pela lista telefônica naquele tempo, em 1974. Não conseguimos achar, ligamos para muitos filhos libaneses, muitos patrícios, falamos com ele, foi uma coisa constrangedora ligar para as pessoas, né? Lá na Bahia, lá em Salvador, mas nunca conseguimos, ninguém sabia nada sobre ele. Com o tempo que nos descobrimos que ele mudou de nome para José Benjamin, enquanto o nome dele era Youssef Yamin, né? Então, a gente não conseguimos encontrar ele todo esse tempo. Até no fim, chegou notícia para nós da França, a minha sobrinha Pepita, que, que achou a gente, que conseguiu, pelo DNA na França, conseguiu achar um primo meu chamado François. Ela entrou em contato com ele, depois o meu primo entrou em contato com outro primo meu também, chamado François, no Líbano, para depois entrar em contato comigo aqui no Brasil, para a gente conseguir encontrar minha sobrinha. Meu nome é Pepita. Eu vou contar a história do meu avô quando ele veio para o Brasil, complementar um pouco a história que meu tio já contou, agora do ponto de vista de quem estava aqui. A gente também não sabia muito o que aconteceu com o meu avô para que ele se perdesse da família. Quando eu nasci, o meu avô já tinha morrido, infelizmente. Meu pai também já era mais velho, eu nasci, meu pai já tinha 51 anos. E os meus tios também eram bastante mais velhos e eles lembravam um pouco da história da família. Eu soube que o meu avô, ao chegar ao Brasil, ele viveu alguns problemas, né? Se perdeu, era para atracar em São Paulo, e aí foi atracar em Salvador. Não falava o idioma, e aí quando ele chegou, ele foi roubado e contraiu febre amarela também. Com febre amarela, ele teve uma perda de memória por bastante tempo, e o que dificultou, né, com que ele entrasse em contato com a família. E viveu muita dificuldade no Brasil, lá já na Bahia, até que ele conseguiu um emprego, né? Alguns amigos da comunidade libanesa o ajudaram dando emprego, e aí ele foi migrando de Salvador para o sul da Bahia, trabalhando como mascate. E aí depois de um tempo casou, teve 5 filhos. O meu pai é o quinto filho da família e eles fizeram a vida deles ali no sul da Bahia. Quando eu nasci e eu ouvi essas histórias sobre meu avô, sobre minha família, eu sempre fiquei muito curiosa, querendo saber deles, querendo conhecer. E ninguém na família sabia muita coisa, né? O grande problema, eu acredito, que foi essa mudança de nome, eu acho que para facilitar
aqui no Brasil, no Porto, registraram ele como José Benjamin, sendo que o nome dele era Youssef Yamin. E aí, por isso, eu não consegui encontrar. E aí, a minha vida, depois de que me entendi por gente, foi procurar a família, só que nas tentativas frustradas por conta do nome errado, né? Tem um fato curioso também, que parece um telefone sem fio, né? Eles nasceram em Faloja, e aí a família, já depois que meu avô morreu, não sabia pronunciar muito o nome da cidade. Isso também foi um dificultante, porque eles acabavam falando alguma coisa como Verugas, não sabia exatamente o que que era, então não conseguia nem o nome do lugar onde ele tinha nascido para procurar. Até que, felizmente, eu descobri essa plataforma de DNA para descobrir a ancestralidade, fiz o teste, felizmente o nosso primo na França fez também, e aí a plataforma deu um match grande como ele sendo meu primo de segundo grau. E aí a gente se comunicou e finalmente, felizmente, a gente se encontrou aqui no Brasil, com meu tio, Raymond, a minha tia-avó, Alice, irmã do meu avô, e o Cef, ela veio para o Brasil procurá-lo, e nas vindas dela, um dos filhos dela, acreditou dois, ficaram aqui no Brasil, fizeram vida também, e foi quando meu tio Raymond veio para cá também, fez a vida dele, tem família aqui no Brasil. E felizmente a gente veio se encontrar em 2024. É uma história de quase 100 anos de desencontros e foi muito emocionante quando eu vi o meu tio no aeroporto e perceber o quanto que ele é parecido com meu pai. O jeito de se comportar, o jeito de falar, a mesma gentileza, a mesma forma até de andar é parecida. E é muito emocionante perceber isso. O meu primeiro contato com essas plataformas de genealogia foi em 2005. Meu pai faleceu em 2003 e ele não sabia muito também da história do pai, porque o meu avô ficou bastante deprimido por não encontrar a família. Ele falava pouco sobre isso, não gostava de falar também. Então, meu pai não sabia muita coisa. Eu tive contato com essas plataformas como o Family Search, que eles têm um banco de dados muito grande de documentos de imigração do mundo inteiro. Então, desde 2005 eu me cadastrei nessa plataforma, tentei fazer a árvore genealógica, mas obviamente por causa do nome errado a gente não se conectava com ninguém. Nesse período eu fiz muitas pesquisas em diversos bancos de dados ao redor do mundo, desde o Líbano ao Brasil. Passei meses muitas vezes virava à noite pesquisando nos cartórios do Líbano para encontrar nome. Então, desde 2005. Em 2013 foi quando eu encontrei a plataforma do MyHeritage, que eles fazem o exame de DNA. Já em 2020 é que a gente se conectou com o meu primo François lá na França, ele tinha feito o teste também, então a gente começou a se falar ali no período da pandemia, e foi quando eu compartilhei com eles a história da família aqui do Brasil, criei uma árvore genealógica com fotos para eles verem as pessoas aqui, e eles também me mandaram essas fotos. E aí, finalmente, em 2024, que a gente se encontrou pessoalmente, eu com meu tio Raymond. Infelizmente, eu não pude ainda conhecer os meus primos da França e do Líbano, e a gente está se programando para ir agora. E desde que meu avô saiu, então, do Líbano, que a gente imagina que foi por volta de 1920, 1924, até agora, que a gente foi se encontrar, é bastante tempo. No meu caso, foi em fevereiro, né? O meu tio François, lá do Líbano, disse que ele tinha encontrado uma parenta nossa aqui no Brasil que estava em São Paulo. Agora, aí ele explicou, né, a história que ela fez um exame, o teste genético, né, e que deu compatibilidade com ele e com outro François, né, e que era para a gente entrar em contato com ela. Foi então, né, que ele passou o número, né, entrei em contato com ela, achei ela pelo Instagram e depois, né, eu estava com férias marcadas para junho, né, mas ainda não tinha lugar para ir, ainda não sabia para onde viajar, então eu decidi, vou conhecer, né, minha prima, né, uma parente distante que a gente nunca imaginava reencontrar, né, eu não sabia da história, né, nessa época, né, aí depois, né, que o meu pai me contou, e foi daí que a gente combinou
para em junho e conhecer a Pepita, né? E posteriormente conhecer os outros irmãos. A gente aproveitou e conheceu o Ari também, né? Irmão da Pepita que está em São Paulo. Aí agora falta conhecer os outros. Foi bem isso, a gente começou a se falar ali pelas redes sociais. O primeiro contato que eu tive foi com o primo François, né, primeiro pela plataforma, o da França. A gente se falou um pouquinho sobre os nossos avós, e aí depois o François, do Líbano, ele me mandou mensagem, eu tenho foto, inclusive um print dessa primeira conversa que a gente teve. E é bom que eles falam português muito bem, inclusive, então a gente pôde conversar, ele contou a história dos nossos avós, e muitas coincidências a partir daí, né? Por exemplo, o François me contando que da minha tia-avó Alice, e o meu avô não lembrava muito bem o nome dos irmãos. Aliás, meu pai não lembrava, né? O nome dos irmãos do pai dele, mas lembrava só um nome, que era da minha tia-avó, que é Eugenie, que a gente chama de Geni. Mas eu não sabia do nome da minha tia-avó Alice, e desde sempre eu dizia que quando eu tivesse uma filha se chamaria Alice. E a gente ficou muito emocionado com isso. E quando eu encontrei o Alan e o meu tio Raymond aqui no Brasil, a gente também conversando muito sobre os nomes, a família, a gente percebeu essas coincidências, né? Eu tive um tio aqui que se chamava Raimundo, que seria a versão portuguesa do nome do tio Raymond. Tem também a Laura, minha sobrinha, o nome da nossa, acho que é da sua avó, não é, tio? Ou da sua mãe, é Laura, da mãe do meu tio Raymond. É, da minha avó. Para mim, particularmente, é um sentimento de recuperar a identidade. Eu acho que toda a minha busca por essa família era entender, né, de onde eu vim, quem são os ancestrais, que história é a história da minha família. E ter encontrado com eles me ajuda a entender muito de quem eu sou também. Eu acho incrível perceber essas similaridades, inclusive de valores, e notar o quanto que essa distância fez, né, todo mundo sofrer. A minha tia-avó Alice vivia em busca desse irmão dela e não pôde encontrar, infelizmente. Então, para mim é muito honroso, é muito emocionante, realizar o sonho dela e o sonho do meu pai também, e resgatar a minha identidade. Inclusive, agora, a minha próxima missão é corrigir o nome, né? Eu quero que o meu nome seja o nome da família original. Então, é esse resgate de identidade mesmo. Primeira coisa, tem que acreditar em Deus. Porque as pessoas dizem, não, mas essas coisas da vida podem acontecer. Mas não acontece. Durante 100 anos, tu perde uma pessoa. Depois, depois tu acha ela. Essa é uma coisa, é um milagre de Deus para encontrar minha sobrinha. É resgatar nosso amor pelo nosso avô durante 100 anos. Isso não é fácil. Para mim também, né, foi emocionante, assim, até inacreditável pela forma que foi, né, porque se fizer as contas, 1924, 2024, né, 100 anos, um reencontro desse é realmente difícil de acreditar, né, mas fico feliz da família ter se reunido de novo, né, que a gente sabe, né, que lá no Líbano as pessoas viajavam mesmo, né, em busca de uma vida melhor, né? Infelizmente esses desencontros eles eram um risco, né? E que no nosso caso, né, no caso da nossa família em geral, infelizmente aconteceu. Inclusive, meu pai queria muito escrever esse livro, infelizmente não, era um projeto nosso, infelizmente ele faleceu antes. Deus sabe todas as coisas. Agora a gente tem uma história mais completa para contar. Recebeu. Espero que de alguma forma inspire outras pessoas, ajude quem estiver na mesma situação. Espero que ninguém esteja na mesma situação, mas que se estiver, pelo menos tenha uma luz no fim do túnel aí.